Bem, muito bem, meus queridos irmãos e amigos, vamos continuar meditando na palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Deus abençoa-nos mais uma vez para a tua glória. Amém. E o versículo diz o seguinte: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Diz a corrigida: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Diz a atualizada: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Diz a nova atualizada: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Diz a NVI: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu, diz a nova tradução linguagem de hoje. Vamos direto para reflexão exegética. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, conclui a reflexão sobre a transitoriedade da vida humana, apresentando a morte como um retorno, o corpo ao pó e o espírito a Deus. O versículo traz uma síntese da antropologia bíblica, conectando a criação em Gênesis ao destino final do ser humano. Isto fala da questão teológica da antropologia bíblica. Vamos para as cláusulas deste versículo. A primeira cláusula diz: e o pó volte a Deus como o era. O pó refere-se ao corpo físico, uma alusão ao Gênesis 2:7. Leia: onde Deus formou o homem do pó da terra. Diz o Gênesis 2:7. O retorno do pó à terra simboliza a decomposição do corpo após a morte. Essa cláusula enfatiza a temporalidade e a fragilidade da matéria física. Assim é o nosso corpo humano. Isso serve para que tenhamos e sejamos humildes. A segunda cláusula diz da seguinte forma: e o espírito volte a Deus que o deu. O, entre aspas, espírito é a parte imaterial do ser humano, dado por Deus, no seu sopro. Aqui Salomão sugere que a alma retorna ao seu Criador, que é soberano sobre a vida e a morte. Essa cláusula traz uma dimensão espiritual, indicando que a vida não termina com a morte física. Não termina com a morte física. O que se termina com a morte física é esse momento transitório e terreno. Mas vamos lá para a aplicação teológica. Primeiro, o apontamento à origem divina da vida. O texto reforça que a vida humana é tanto física quanto espiritual, e ambas as dimensões têm sua origem em Deus: espírito, alma e corpo. Muito bem. O segundo apontamento da aplicação teológica é o destino final do ser humano. A morte não é apenas o fim, mas uma transição que coloca o homem diante de Deus. Isso aponta para a necessidade de viver com responsabilidade espiritual, com uma visão na eternidade. Com a visão da eternidade. A soberania de Deus como Criador. Deus controla o início e o fim da existência, reforçando a doutrina da dependência do homem em relação a Deus. O homem é totalmente dependente, totalmente. Somos, eu e você. Vamos para a aplicação prática. O primeiro apontamento fala da humildade diante de Deus. Reconheça que a vida física é limitada e depende de Deus, vivendo com humildade e reverência. Segundo apontamento da aplicação prática nos diz: prepare-se para o encontro com Deus, viu? Prepare-se, use o tempo que você tem para buscar o propósito de Deus. Propósito de quem? De Deus.
pois o Espírito voltará a ele para a prestação de contas. Então preste atenção. Terceiro apontamento da aplicação prática nos diz a seguinte coisa: valorize a questão do valor da vida. Valorize a vida com eternidade em mente. Valorize a vida com a eternidade em sua mente. Não é só aqui e agora. Não é só aqui e agora. Existe uma eternidade. Viva de forma significativa, lembrando que a vida é um presente de Deus e que o retorno ao pó é inevitável. Mas o Espírito tem um destino eterno. Destino eterno. Vamos concluir. Eclesiastes 12, versículo 7. É uma profunda declaração sobre o ciclo da vida. Você entende sobre este ciclo da vida? Sempre acaba na morte. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Enquanto o Espírito volta a Deus, que é a fonte da existência, do ser, é a substância da vida. Essa realidade deve inspirar uma vívida uma vida vivida com temor ao Senhor e um foco na eternidade. O texto nos chama à preparação espiritual. Lembrando-nos de que somos criaturas frágeis, mas com um destino eterno nas mãos do Criador. Deus abençoe mais uma vez para a tua glória e para o teu louvor, hoje e sempre. Amém. Inscreva-se, compartilhe, deixe seu comentário, veja a nossa descrição, meu amigo, meu irmão. Veja a nossa descrição, tem algumas coisas lá para você. Deus te abençoe, fique na paz e até mais.